Boa noite. Eu gosto de chegar um pouquinho mais perto, né? Vocês sabem. Já me viu aqui. Gente, obrigado de novo, né? Acho que é a terceira vez que eu venho e todas as vezes eu agradeço o carinho que pastor Cleidemir tem comigo, com a minha família, com a Dani ali, tá me filmando para colocar no Facebook, provavelmente. E é muito legal. Eu tava pensando na hora do louvor que por mais que a gente more num país estrangeiro e fale duas, às vezes, né, fala francês, fala inglês, tem coisas que nós só conseguimos expressar na nossa língua mãe, né? Eu acho que vocês sabem muito bem isso. Eu acho que às vezes o louvor é uma coisa que eu não sei quanto a vocês, mas parece que às vezes a gente só louvando e cantando em português mesmo, assim, que a gente às vezes consegue dar o 100% daquilo que a gente quer para Deus, né? Se você consegue nas outras línguas, que bom para você, né? Fico muito feliz, mas eu ainda não consigo 100% nas outras línguas. Então eu agradeço todas as vezes que eu venho aqui, porque eu consigo louvar e cantar a Deus na minha língua materna. Isso me faz muito, muito, muito bem, né? Estou sendo meio egoísta, me faz bem, né? Então, mas obrigado de novo. Gente, João 9, tá? João 9. Eu só vou tomar água enquanto vocês abrem a Bíblia aí, tá bom? João 9. Eu não sei se muitos tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Ponto de Vista. Ponto de Vista é a história de um atentado terrorista, se não me engano, na cidade de Madrid, na Espanha. E esse filme, ele relata justamente sobre o mesmo atentado, diferentes perspectivas, sobre os diferentes personagens que estavam envolvidos naquele atentado, né? Então, se você não teve a oportunidade de assistir esse filme, assista. Mas por que você está dando essa dica? Porque ponto de vista é o que eu vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre o ponto de vista nessa história, né? E quais são os diferentes pontos de vista que na nossa caminhada com Deus nós nos apegamos? Quais são as diferentes perspectivas que nós nos agarramos, que nós mergulhamos a fundo? E eu vou pedir perdão para vocês, eu não sei se eu preciso pedir perdão para ler muito a Bíblia, mas a minha passagem ela vai do versículo 1 até o versículo 25, tá? Então eu quero que vocês me acompanhem, e não só me acompanhem, escute também o que eu vou ler, tá? Ler a Bíblia é legal, mas escutar a Bíblia às vezes é diferente. Então eu quero que você leia, escute e preste atenção, porque essa passagem tem muito a nos ensinar, tá bom? Então começa assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto-o mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio, o próprio cego, insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva,
colocou-a nos meus olhos e me disse para ir me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles me perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: olha, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar: que diz você a respeito dele? Foram os olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e haviam sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Enquanto perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: a idade ele tem, pergunte isso a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se é pecador ou não. Uma coisa eu sei, se era cego, agora eu vejo. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque através da narrativa de João, conhecemos um Jesus que é a luz do mundo. Obrigado porque através da narrativa de João, conhecemos um Jesus que dá vista aos cegos. Assim como o Senhor Jesus abriu a visão, ou deu a visão àquele homem, que o Senhor nos abra o entendimento nessa noite. E que possamos entender e compreender um pouquinho mais da visão daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Então eu falei sobre o filme e dei a dica do filme e é justamente sobre essas diferentes perspectivas que eu quero falar na noite de hoje. A noite de hoje eu quero falar sobre as 4 grandes perspectivas que nós temos nessa história. Eu espero que você não tenha dormido enquanto eu lia, e eu espero que você saiba quais são as 4 perspectivas que tem nessa história que a gente leu. A primeira é fácil, qual é? A do cego. Essa todo mundo está atento. Qual é a segunda perspectiva? A dos fariseus, né? A do cego, a dos fariseus. Qual é a terceira perspectiva? É dos pais, mas eu não queria chegar nos pais. Mas tá certo, os pais tá certo. Alguma outra que vocês identificaram? A dos discípulos, muito bem, a dos discípulos. E a quarta que eu quero dar um enfoque é a de quem? Do próprio Jesus, né? Então nessas 4 perspectivas, não necessariamente nessa ordem, é que eu quero falar essa noite, né? A perspectiva dos discípulos. A perspectiva dos discípulos é uma perspectiva muito interessante. Mas muito interessante por quê, Vilmar? Muito interessante porque ela está ali no versículo 2. E diz assim: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, né? O engraçado é que os discípulos e o pensamento judaico daquela época permitia que a lei era como se fosse um objeto de retaliação, né? Então, o destino da pessoa, ela estaria diretamente envolvido
de acordo com a devoção daquela pessoa ao pecado, ou a devoção dos seus pais ao pecado. Ou seja, se você nascesse com algum problema físico, como cegueira, ou como lepra, ou a culpa era sua, porque você é um pecador, ou a culpa é dos seus pais, porque eles pecaram e o resultado do pecado deles caiu sobre você, né? Algum conceito parecido como maldição hereditária, já ouviram falar sobre isso, né? Então, algo parecido com isso. Tá? Então era um pensamento muito comum naquela época, tá? E qual é o primeiro erro desse tipo de pensamento? Qual é o primeiro problema desse tipo de pensamento? O primeiro erro e o primeiro problema é que os discípulos não entendiam a concepção de pecado na época. Os discípulos não sabiam o que era pecado. Os discípulos apenas sabiam um conceito de moral, de moralidade, um conceito de lei. O conceito daquilo que se você não cumpre a lei, você é punido. Pois essa era a história que eles viviam naquele momento. Eles viviam um momento de lei, um momento onde os fariseus, que eram os organizadores do judaísmo na época, determinavam, olha, você não pode fazer isso no sábado, você não pode andar mais do que 40 passos, ou você não pode fazer isso ou fazer aquilo. Falando em sábado, aproveitando que o pastor está em Israel, você sabia que hoje a devoção à lei é tão forte, é tão clara ainda nos dias de hoje, que todos os elevadores de Israel são programados para parar em todos os andares no dia de sábado. Porque o apertar do botão do elevador é considerado trabalho. E você não pode trabalhar no sábado. Então o mundo que se vivia era um mundo que nós chamamos de um mundo legalista, um mundo denominado pela lei, um mundo denominado pelo balanço entre punição, lei e punição, lei e punição. E muitas vezes nós vivemos nesse mundo de um legalismo, nesse mundo de uma instituição. Quantos nós vivemos de instituições? Você provavelmente trabalha numa instituição, essa instituição tem leis. E muitas vezes a gente simplesmente vai seguindo ou vai tendo modelos de vida. Por quê? Porque a gente está nesse meio. E quantos de nós simplesmente entendemos a instituição igreja e não entendemos o corpo de Cristo igreja? Por quê? Porque nós não entendemos o que a igreja representa, ou o que Jesus representa para a igreja. Então o primeiro erro é esse. O segundo erro dos discípulos foi não compreender o quê? O próprio erro. O segundo erro está aqui. O segundo erro está assim, olha, cada ser humano está pronto a censurar os outros. É ou não é verdade? Quantos de nós, ou como nós não nos damos bem com a culpa, né? Como é difícil assumir os nossos erros. Como é difícil, gente. Como é difícil a gente falar assim, eu errei. Eu não sei se na sociedade ocidental a qual nós somos criados e criadas, isso é uma coisa forte, mas a gente precisa começar a assumir os nossos erros. Erramos. Não somos piores porque erramos. Não somos melhores porque fazemos o certo. Mas infelizmente a gente às vezes acostuma a simplesmente colocar o erro e censurar o erro dos outros. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ser seres morais. Nós gostamos de nos colocarmos como os padrões de moralidade. Não sejamos como os discípulos. Não apontemos as culpas no pecado dos outros, sendo que nós não olhamos para os nossos pecados.
Sobre aquele cego, poderiam haver 3 possibilidades. A primeira, nos tempos antigos, a crença de que a criança podia pecar ainda no ventre da sua mãe. O segundo, que nos conselhos de Deus, o cego era destinado a ser um pecador. E o terceiro é que havia um grande pecado e que esse cego deveria pagar por esse pecado. Ele fora selecionado para pagar por esse pecado. Mas infelizmente, os discípulos ficaram presos a essa situação, às tradições. Os discípulos ficaram presos aos costumes. Os discípulos ficaram presos a simplesmente, as coisas funcionam desse jeito. Eu sempre fui educado assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Como diria, eu não sei se isso é uma música ou o que é, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, fazendo isso, nós eliminamos a possibilidade de mudança. Nós podemos mudar. E sabe o que é melhor? Cristo pode nos mudar. Então, por favor, não cometamos esse erro dos discípulos. Não coloquemos culpa nos outros sem antes observar as nossas próprias culpas. Não julguemos o pecado dos outros sem antes julgar os nossos próprios pecados. Não existem pecadinhos e pecadões. Erramos. Mas graças a Deus podemos contar com Cristo para consertar os nossos erros. A segunda perspectiva desse texto, que eu acho interessante. A perspectiva dos fariseus. Entenderam a primeira perspectiva? A segunda perspectiva, perspectiva dos fariseus. E eu coloco essa perspectiva como a não possibilidade de uma restauração de vida. Porque os fariseus não conseguiam acreditar que aquele cego tinha começado a ver. Não é voltado a ver porque ele era de nascença. Então, como ele tinha começado a ver. Então, muitas vezes, nós somos os fariseus. Muitas vezes nós não queremos acreditar naquilo que Deus faz. Estava conversando hoje com a minha esposa, na hora do almoço, e eu não sei como foi a sua chegada aqui ao Canadá. A nossa chegada aqui, desde agosto que estamos, graças a Deus tem ido muito bem. Talvez a sua tenha sido traumatizante. Talvez a sua tenha sido dolorosa. Talvez você ainda esteja no processo de chegar, não sei. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim como os fariseus, nós precisamos pensar na possibilidade de mudança. Nós precisamos pensar que a mudança, ela pode acontecer. Nós precisamos pensar que a mudança, ela pode ser algo milagroso de Deus. E quantas vezes, por causa das nossas tradições, por causa dos nossos vícios, nós não enxergamos as mudanças que Deus faz em nós. As mudanças que acontecem, poxa, mudei de país, poxa, que bênção. Poxa, olha só, tive um filho, né? Gente, olha que mudança espetacular, que coisa bênção. Gente, consegui. Eu vou comentar aqui, não é uma coisa que eu falo muito da minha vida particular, mas eu tive um problema de relacionamento com a minha mãe durante 2 anos. Nós não nos falávamos. Tivemos uma briga e nós não nos falávamos. Dani sabe disso, o quanto foi difícil. E minha mãe precisou ter um ataque cardíaco. Não sei se foi um ataque cardíaco, não foi. Teve um problema no coração. Quase, né? Baixou o potássio e ela foi parar no hospital.
E é engraçado que parece que precisou isso acontecer para que eu voltasse a falar para minha mãe. Aquela possibilidade de perda. Eu estava 2 anos sem falar, mas ela estava bem e tal. Aquela coisa. E a possibilidade de perda, poxa, eu vou perder minha mãe. Por quê? Porque a mágoa estava lá. Aquela dor, aquela angústia, aquele jeito de ser há 2 anos. E aí quando a gente voltou a se falar, eu falei, e eu falo isso pra Dani, eu falo assim, eu me arrependo de ter 2 anos ficado sem falar com ela. Não vale a pena. Não vale a pena. Então o que eu quero ensinar pra vocês é, gente, não vale a pena ficar preso nas tradições. Não vale a pena ficar preso no mesmo jeitinho de vida que não leva a lugar nenhum. Não vale a pena entender a Bíblia simplesmente como um livro qualquer. Não vale a pena vir à igreja e não ter sentido nisso aqui. Não vale a pena acreditar em Cristo e não conhecê-lo verdadeiramente. Não vale a pena. Viva Cristo. Conheça Cristo. Veja o que Ele faz. Acredite na possibilidade de mudança. Quantas coisas maravilhosas. Eu não sei se vocês estão tendo, mas quantas histórias maravilhosas vocês tiveram aqui nos testemunhos. Coisas lindas que Deus fez na história de pessoas. Acredite, Deus pode mudar. Por favor, não sejamos como os fariseus. Não sejamos como aqueles que acham que a vida tem que seguir do mesmo jeito sempre. Cristo pode nos dar uma vida melhor. Cristo pode nos dar a visão que nós precisamos. Cristo pode ser a esperança. As pessoas já tinham ouvido falar essa confissão dos próprios lábios do cego. As pessoas, os fariseus chamaram os pais do cego. Os fariseus provavelmente conversaram com pessoas da comunidade. Olha, é esse mesmo? Tem certeza que é esse mesmo? Porque eles não acreditavam na possibilidade de restauração de vida. Um milagre totalmente diferente fora feito. Um jeito muito diferente de Jesus fazer um milagre. Muito diferente. Porque em outros 2 relatos, outras 2 histórias de Jesus curando o cego, Jesus não faz a mistura, Jesus não faz a lama. Jesus simplesmente fala, vai, você está enxergando. Está aqui, ó, pronto. Mas nesse contexto, nessa situação, Jesus faz a lama. Assim como Deus fez a lama, criando o homem, dando vida ao homem. Jesus faz a lama e dá vida a esse cego. Dá vida a esse cego porque no texto você pode notar o quê? Que ele provavelmente era um pedinte. Ele provavelmente era alguém que estava à margem da sociedade. Ele era alguém que estava socialmente morto. Vivia provavelmente de doações, de contribuições de pessoas que passavam por aí. Mas aí Jesus faz algo extraordinário. Faz uma lama, manda Jesus para o tanque de Siloé, e Siloé significa enviado. Olha que coisa maravilhosa. A história desse cego me ensina que quando Deus está agindo, eu preciso entender uma perspectiva muito mais ampla do que a qual eu estou acostumado. Pois eu não posso entender as coisas de Deus por parâmetros humanos. Eu não consigo entender a justiça de Deus pelo parâmetro da justiça dos homens. Racionalmente, uma lama. Como? É impossível. A terceira perspectiva que eu quero fazer essa noite.
a perspectiva do próprio Cristo. Nessa passagem, nessa perspectiva, Cristo tem um objetivo muito simples. E esse objetivo, ele está escrito no versículo, deixa eu achar meu versículo 4, versículo 5. Versículo 3 a 5 diz assim: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E no versículo 5 diz assim: olha, eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus cura esse homem para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Jesus cura esse homem não simplesmente para ajudá-lo a enxergar. Jesus cura esse homem não simplesmente para colocá-lo de volta na sociedade. Jesus cura esse homem não para que esse homem tivesse um emprego, tivesse uma atividade normal. Jesus cura esse homem para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Essa perspectiva de Jesus, através desse milagre, Jesus mostra quem ele é. Porque ele está falando: olha, eu sou a luz do mundo. Assim como Jesus dá a luz para aquele cego que vivia na escuridão, ele é a luz do mundo. Jesus curando esse cego mostra o seu poder que possui para socorrer as pessoas no caso de maior desespero. Jesus mostra a obra da sua graça na obra ou na vida daquele que nós chamamos de mais pecadores. Jesus mostra através da cura, através da transformação, que dá a vida àqueles que são cegos por natureza. E eu fico pensando, quantas vezes nós somos cegos e não estamos vendo aquilo que Jesus está fazendo. Quantas vezes nós somos os fariseus que colocamos a culpa ou que não acreditamos naquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes nós somos os discípulos que não colocamos e que não entendemos aquilo que as coisas, não entendemos como as coisas acontecem e colocamos a culpa nos outros. À luz desse conhecimento de Deus, os próprios sofrimentos e as aflições, para o cego de nascença, a cura por Jesus torna-se uma experiência extraordinária. Jesus fala assim: olha, é um homem que eles chamam de Jesus. Mas tem uma coisa, eu não sei. Eu sei que antes eu não via e agora eu vejo. Eu não sei quem ele é. Talvez um profeta. E eu acho engraçado que uma das cenas que mais me impacta em toda a narrativa bíblica, primeiro uma dessas é essa, e a outra é a cruz de Cristo, a crucificação. Eu não sei se você já parou para pensar e para ler sobre a crucificação. Jesus estava crucificado com 2 ladrões, e um deles entende quem Cristo é. Um deles não é curado, um deles não sai da cruz, mas um deles fala assim: olha, eu não sei se você é realmente quem disse que você é. Eu não sei se você pode descer dessa cruz ou se você não pode descer dessa cruz. Mas se tu for o Messias, lembra de mim quando entrares no paraíso. Esse cara entendeu. Esse cara entendeu quem Jesus era. Assim como esse cego. Esse cego fala assim: olha, eu não sei, agora eu vejo. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nessa cura, magnifica o seu poder ao fazer com que o cego enxergasse.
talvez um resultado mais improvável de uma mistura de saliva e lama. O Senhor Jesus Cristo não somente realizou milagres no sábado ou no dia de repouso, mas também fez com que os judeus se sentissem ofendidos, porque não estava ali diante dos escribas e fariseus. O zelo que os escribas, os fariseus tinham pelos rituais eram simplesmente mais importantes do que a obra de Deus em si. Então, o grande questionamento e a grande observação que eu faço, gente, o Evangelho de Cristo, a vida com Cristo, ela é libertadora. Através de Cristo nós somos livres. Através de Cristo nós podemos enxergar. Através de Cristo nós podemos ouvir. Através de Cristo nós podemos ter uma percepção do mundo diferente. A vida com Deus, a vida em comunhão com a igreja, ela não deve ser uma vida de fardo. Ela não deve ser uma vida difícil. A vida com Deus deve ser uma vida livre. A vida em igreja deve ser uma vida livre. A quarta perspectiva que eu quero trabalhar nessa noite. A perspectiva do cego. A perspectiva do cego que, por ser excluído socialmente, não tinha a sua voz ouvida, porque a sua opinião não era relevante. As pessoas perguntavam, mas foi Jesus? Você era realmente cego? Sim, eu era cego e agora eu vejo. E não era o suficiente. Tiveram que ir para os seus pais e falaram, olha, ele era cego mesmo? Sim, ele era cego mesmo, é o nosso filho. Como ele está vendo eu não sei, pergunte a ele. Então eu quero entender a perspectiva desse homem. O homem que antes via e agora, antes não via e agora vê. E sobre essas perspectivas, vamos entender o nosso propósito. Vamos entender a nossa situação. Quantas vezes somos cegos? Ou quantas vezes não estamos enxergando as coisas que estão acontecendo na nossa vida? E quando eu digo quantas coisas estão acontecendo, ou como não enxergamos as coisas que acontecem na nossa vida, eu digo em todas as áreas, não só espiritual. Quantas vezes nós não estamos enxergando o que está acontecendo no nosso casamento? Quantas vezes nós não enxergamos o que está acontecendo na nossa relação com os nossos filhos? Às vezes estamos vivendo um desgaste emocional. Às vezes estamos vivendo um estresse, uma depressão profunda, uma falta de sentido de vida. E nós não reconhecemos que não estamos vendo isso. Estamos cegos. Ou às vezes, vemos os nossos problemas, mas não entendemos o nosso propósito. Eu tenho problemas como todos têm. Mas qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do homem? O propósito do homem é revelar a glória de Deus. Que a nossa vida, assim como a do cego, seja para que a glória de Deus fosse revelada. E eu acho que essa é a grande lição. Você e eu, talvez, sejamos esse cego de João 9. Não talvez estejamos cegos fisicamente, mas estamos, às vezes, cegos e cansados. Cansados de pedir e não ter a resposta. Cansados de ver o mundo acontecer e parece que estamos distante desse mundo. Cansados porque a vida passa e eu estou aqui parado.
estamos cansados, estamos excluídos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando nós nascemos de novo, pelo Espírito Santo, nós temos os nossos olhos espirituais abertos. Através de Cristo nós podemos enxergar de novo. Através de Cristo nós podemos dizer: olha, eu estava cego, eu estava triste, eu tinha uma mágoa muito grande, eu tinha um problema que talvez eu não conseguia resolver, mas agora eu vejo. Agora eu vejo porque Cristo me abriu os olhos. Agora eu vejo porque eu entendo quem é Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos ver os propósitos da nossa vida. Talvez você diga assim: Vilmar, eu sou muito velho para mudar. Eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo na minha vida, eu já tive filhos, já tenho a minha casa, já tenho meu carro, agora é só me aposentar, mais 5 anos, mais 10 anos me aposento. Eu não preciso mudar. Gente, nós precisamos ser transformados pela glória de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Talvez esse cego, o texto não diz, tivesse a minha idade. Talvez esse cego tivesse a sua idade. Talvez esse cego seja uma pessoa bonita, uma pessoa de uma boa aparência física, talvez não. Não sabemos. O que sabemos é, ele não via, mas através de Cristo ele consegue ver. O desafio é, vamos entender e vamos ser iguais a esses cegos. No sentido de cego? Não. Vamos ser as pessoas que a glória de Deus se manifeste na vida. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o seu momento, qual é a sua situação. Eu não sei se você hoje não consegue enxergar os seus problemas, ou se enxerga os seus problemas, não consegue dar uma solução aos seus problemas. Eu queria dizer para você que Jesus é a pessoa que pode abrir os seus olhos. Jesus é a pessoa que pode colocar você, assim como esse cego, de volta às coisas como eram antes. Eu quero dizer para você que Jesus pode manifestar em você a glória dele, para que você, como esse cego, seja livre através de Cristo. Vamos orar?